através da peça, dos louvores, uma sequência de revelação e da presença do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Mas eu tenho um recado de Deus, porque o tema de vocês, das mulheres, é um tema muito difícil, né? Ele está num livro que para nós é o livro da revelação dos últimos dias, é a esperança da glória, é um livro escatológico, e é um livro em que ele não fala um português do Brasil, não fala o inglês da Inglaterra, nem o inglês dos Estados Unidos, e também não fala o hebraico de Israel. Ele não fala uma língua, porque ele é simbólico, ele fala por símbolos. Aliás, a preferência de Jesus é falar quando a gente não entende mesmo, né? Ele fala por parábolas. O gênero literário de Jesus não é faroeste, não é saga, né? Não é... O gênero literário de Jesus, a literatura que ele gosta é parábola. É para ninguém entender mesmo. A gente fica olhando para as virgens e aí a gente diz, perderam a coroa, não foi só a lâmpada, né? Então, esse tema que está em Apocalipse 18, Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Numa interpretação muito rápida, a gente entende que a coroa do recebimento pelo que nós fizemos, né? Mas é mais profundo, como eu estou dizendo, Apocalipse é um livro de simbologia. E o livro Apocalipse ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do livro, que vai do capítulo até o 4º capítulo, 1, 2, 3, 4, o Espírito de Deus fala em visão a João e traz recado para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia. Para cada uma das igrejas, o Senhor tinha um recado. Acho que no primeiro louvor das mulheres foi citado isso. A missionária Valda citou o que iria acontecer com cada igreja. Depois do capítulo 4 ao 16, nós vamos ter revelações do céu. Teve um louvor que trouxe isso. As trombetas, os selos, os candelabros, né? A gente vê ali naqueles capítulos também. Mas Apocalipse para as igrejas, ele traz um louvor, ele diz, tens guardado a minha palavra, ele louva a igreja, ele elogia a igreja, depois ele exorta, depois tem uma crítica, e aí tem uma promessa. Aí depois, do 4 ao 16, a gente fala de céu. Aí tem do 16 ao 20, que também vai falar das últimas coisas que vão para acontecer. E do 20 ao 22, a conclusão do livro. De repente, vocês pegam um versículo e tomam ele como baluarte nessa noite. E vocês pegaram os versículos mais difíceis. Vocês podiam ter pego outro. Aí pega pedra. Sabe o que é quando o Senhor diz assim, eu te dou uma pedrinha e te escrevo o nome? Na pedrinha significa, você está sendo liberto do cativeiro. Quando o teu nome é escrito na pedrinha, eu te livrei do cativeiro. Eu demorei para entender isso. E há muitos anos atrás, uns 15 anos, o Senhor me disse, uma irmãzinha, uma profeta de Deus me entregou e disse, o Senhor está pondo uma pedra branca na tua mão. É sinal que Ele está tirando a coleira. Né? Então, cada uma das coisas que Deus vai entregando, porque as 7 igrejas, né? A gente tem ali no primeiro capítulo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Para cada uma das igrejas, na de Éfeso, ele diz assim, tenho contra ti, que é a exortação que eu falei, né? Ó, quando ele chega e ele louva, ele diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homem mau. Isso não é elogio? Está louvando, né, o meu trabalho de igreja, tudo bem? Né? Aí ele vem a outra parte. Ele vem e diz assim, porém, tenho contra ti. Aí está começando a exortação. Aí vem uma crítica. Lembra onde caíste? Estou falando de Éfeso, né?
E aí vem a promessa: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. E aí a promessa: ouço o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então tá, para Éfeso foi isso. Para a segunda igreja, que foi de Esmirna, a exortação é: não tema as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão os cristãos da época, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, que é não ressuscitar em Cristo, né? Então, uma outra promessa. E assim vai para todas as igrejas. A nossa igreja, que é onde está o versículo base, o versículo tema, guarda o que tem, é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Tá? É interessante porque as igrejas eram grandes. A igreja de Éfeso era grande. A de Laodiceia era grande. Laodiceia era uma cidade portuária, então ela tinha todo um comércio do porto, de navios que chegavam de outros países. Tinha uma renda per capita muito alta. Então era uma igreja onde havia estrutura financeira. Filadélfia não, era uma igreja muito pequenininha. Ela era pequena e com pouca gente, em uma cidade sem muita expressão. Uma cidade pequena também, né? Agora, para essa igreja de Filadélfia, e eu acho interessante a gente começar por aqui, ele diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Está em Apocalipse 3:8. Aleluia. Uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A peça que a gente interpretou dizia assim, por uma porta: Senhor, Senhor. E o Senhor diz: eis que estou à porta. Né? O Senhor diz: eu sou a porta. E essa história de porta, ela ficou muito na minha cabeça, porque ela também é uma simbologia. É também uma simbologia. E aí eu comecei a pesquisar sobre porta, e eu fui parar ali em 1 Coríntios 16:9. Vamos até lá? Primeira carta do apóstolo Paulo em Coríntios 16:9. Você achou, pastor Lucas? Lê para mim, por favor. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém, amém. Eu conheço a tua obra, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. A porta que Deus abriu é a porta do ministério. Porque o que Paulo está falando aqui, uma porta me abriu de uma oportunidade: evangelizar em Éfeso. Então vocês estão mexendo num versículo, como a pastora Ruth disse, que mexe com o inferno. Por que mexe com o inferno? Porque está falando de porta. Porta é ministério, porta é oportunidade. Aleluia. Porta é: eu vou trabalhar. Ele está aqui no versículo, ele está amarrado no versículo. Então, priorizar as coisas espirituais, discernir o que é para ser feito. Porque ele diz: uma porta se me abriu. Era festa de Páscoa, eu acho. E ele diz: eu não vou agora. Eu só vou em Pentecostes, mas eu volto. E sabe o que Paulo faz lá em Éfeso? Ele abre uma escola. Ele abre uma escola e dá aula por 2 anos e meio naquela escola, ensinando e discipulando aquele povo. Aleluia. Então, simbolicamente, ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Há um tempo determinado para se começar alguma coisa. São 7 anos. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem algo novo para começar com essa igreja. Eu já preguei para culto de jovens aqui. E hoje eu prego para adultos. Hoje vocês são adultos. Eu já vim em culto de jovens. E o Senhor está ministrando no meu coração. É um novo tempo esses 7 anos. É um novo tempo de um renovo que recomeça. A igreja está estruturada.
porta de ministério. Essa porta de ministério. É ministério. Porta é ministério. Porta é ministério. Nem sempre o que eu acho que é correto ou que eu devo fazer deve ser feito. Paulo dizia, eu vou para a festa em Jerusalém. Mas ele fala, uma porta se me abriu. Então, se tem alguém aqui, na liderança dessa igreja, que está achando que é o momento de tomar uma atitude, o Senhor está dizendo, nem sempre aquilo que eu acho é o certo para fazer. É buscar do Senhor. Por que buscar do Senhor, queridos? Porque existe um tempo que é um encaixe. Eu preciso desse encaixe. Essa engrenagem de bicicleta, rodando, as engrenagens se acham. Deus anda no Kairos. Num tempo sem semana, sem dia, sem hora, sem ano, sem mês, sem limite. E nós andamos no Cronos. Vou dormir 11 horas da noite, essa mulher falando, pelo amor de Deus, acaba com isso. Né? Isso é Cronos. Deus não tem Cronos, Deus tem Kairos. Eu preciso encontrar o meu Cronos com o Kairos de Deus. Eu atravesso a porta. Quando eu atravesso a porta, eu tenho visão. Eu atravesso a porta. Apocalipse vem. E eu posso fazer como João, enxergar o céu abrindo. Isaías atravessou o portal. Hoje foi falado aqui de manhã, não sei se o céu subiu, nós subimos, o céu desceu, porque teve portal. Houve um mundo espiritual com o Cronos humano. Então o poder acontece, as coisas espirituais acontecem. Poder não é barulho. O poder é revelação. Isso sim, eu quero as revelações de Deus para entender como eu vou cumprir o meu ministério. A gente vai falar de mais interpretação de símbolos. Estamos falando da porta. O que Paulo falou dessa porta. Palavra do Senhor. Aqui continuando, ele diz assim. Onde que eu vi um texto que eu quero aproveitar. Assim. Em todas as 7 igrejas. Quem acertar ganha um bolsa de bolsa. Qual são as 2 palavras que ele repete nos últimos versículos para as 7 igrejas? Quem tem ouvido, ouça. Alguém aqui é surdo? Senão a gente vai chamar alguém de Libra para falar com você. Estão todos ouvindo? Tá bom. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. E se eu ouço, para que eu ouço? Para guardar. Aguardar e praticar. Então vamos lá em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6. Isso aqui dava para pregação ela cair do muro, mas eu estou resumindo, tá? Deixando de ler um monte de coisa. Vamos resumir para ninguém cair do muro. Tá. Capítulo 6, versículo 24. Todo mundo achou? Tá. Então, quem tem uma voz estrondosa, como muitas falas, lê para mim o 24, por favor. Não, o versículo 24. É capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso. Todo aquele, pois, que ouve o que o Espírito tem a dizer. Aqui também o Senhor está falando por simbologia. Então o Senhor diz assim, em algumas Bíblias deve estar o nome de 2 fundamentos, tudo bem? Tá. 2 fundamentos. Todo aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente que
constrói a sua casa numa rocha. Tá? É interessante esse negócio de rocha, porque construir na areia, vem o mar leva, vem o rio leva. Agora uma rocha, ela está alicerçada, né? Essa rocha, tá? O Senhor diz que Pedro, ele tem a... Pedro significa Kefas, né? Kefas é pedra em hebraico, tá? Pedra. Por que pedra? Porque pedra é resistente. Porque pedra não é... Pedra resiste. Sabe que vai passar por problema, vai passar água, vai passar chuva, vai passar areia, vai passar caminhão em cima, mas a pedra está lá. Aleluia! A pedra está lá. Então, o Senhor, Ele está dizendo aqui, sobre 2 fundamentos, Ele vai, é para você construir a tua casa. A tua casa que vai ter porta. A tua casa que vai carregar todas as promessas de Apocalipse. Essa pedra tem 2 fundamentos. Um é o ouvir. Aleluia. E o outro é obedecer. Eu tenho que andar que nem Indiana Jones naquela ponte que se pisasse na pedra errada, caía no precipício. Ouvir, obedecer. Ouvir, aleluia. Obedecer. Ouvir, obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Qual é a palavra? Toda. Todo o Apocalipse, todo o Deuteronômio, de A a Z. É difícil obedecer, eu não consigo. Então a gente tem que pedir, para conseguir obedecer, que Deus trate nosso caráter. Você quer aprender a obedecer? Precisa de caráter tratado. Um caráter tratado é um caráter que começa a gerar o fruto do Espírito Santo. Um caráter tratado, ele é benevolente, ele é paciente, ele é longânimo, ele não se ira com facilidade. Então o Senhor vai tratando o meu caráter, porque para eu aprender a obedecer, eu preciso de um caráter tratado. E aqui nós cantamos: minha vida eu entrego a ti. E o caráter? Gente, presta atenção. É 2 fundamentos: ouvir e obedecer. Não tem como andar num só, senão é perneta. Não pode andar num só. Tem que ter 2. Aleluia. Não dá para andar num pé só vou ficar obedecendo. Sim, está obedecendo o quê? Lei de trânsito? Está obedecendo o quê? A palavra? E a palavra é clara, né? A palavra é clara. Eu gosto muito de um exemplo. A gente, mas o Antigo Testamento é muito complicado, porque a gente não sabe ler. A gente não entende o que lê, né? O Antigo Testamento, ele é muito interessante. Qualquer dia eu venho para dar aula de Deuteronômio para vocês, se o Senhor permitir. Então tem uma coisa que eu gosto muito. Sabe o nome de Einstein? É que nem Kefas, é pedra. Significa eterno. O que aconteceu com a lei de Einstein? Interessante. O nome o significado dos nomes, né, judaicos, né? Ele significa pedra também. A diferença dessas pedras é que ela pode estar para baixo da terra e só aparece o topinho dela, né? Kefas é só o topo. Tissura é o meio. E a outra parte é um nome que eu não lembro mais, que está lá embaixo. É a que vem lá do chão para cima. Então, para você estar firmado nessa rocha, você tem que ter alicerce. Você tem que ter profundidade. Esse negócio aqui, né? Tem ferro aqui dentro. Ferro, né? Então ele está alicerçado. E nós nos alicerçamos aonde? Na palavra. Então, o que nos alicerça é a palavra. Então, quando Paulo está falando, uma porta se me abriu. E que porta se abriu? Assim como para Pedro. Para Pedro abriu o ministério. Para pregar para quem? 3.000 se converteram. Pregou para os judeus. E depois pregou para o gentio. Por que eram judeus? Porque a Bíblia diz que eles estavam lá na festa. Depois da Páscoa, era Pentecostes. Então ele pregou aos judeus. Depois ele vai e prega para os gentios.
autoridades. E Jesus estava nesse ensinamento da palavra sobre pedra. E aí, o versículo 28 do capítulo 7, 28 versículo, diz: quando Jesus acabou de proferir essa palavra de suas doutrinas, as pessoas estavam maravilhosas, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Agora, a gente está cansado, né? Que hoje teve Pentecostes aqui, hoje teve churrasco, hoje teve chá da tarde. Mas olha só, Jesus, ele vinha vindo do capítulo 5, Sermão da Montanha. Nós não sabemos quantos dias durou. Ele pregou os 5, 6, os 7, Sermão da Montanha. Só, de levinho. Ele falou, e agora eu vou ficar de boa. Tentou pegar o barquinho e não conseguiu. Tinha um monte de gente atrás dele, né? Ele também não conseguiu. Então ele desce do monte. Ele desceu. Está no versículo 8, o capítulo 8, versículo 1. Ele diz: descendo do monte, grandes multidões seguiam. E eis que o leproso, tendo se aproximado, o adorou. Curou o leproso. Depois de, só Deus sabe quantos dias de pregação. Porque foi um ensinamento demorado. Gente, cabeça dura, bate assim na tua cabeça. Jesus, me ensina a entender o que está sendo falado. Aleluia! Não era diferente. O povo só queria comer. Imagina Israel. Se aqui nós estamos com calor, imagina lá. Né? Imagina que calorão não estava lá nessa época. O povo doido para ir para casa. Pior que a gente. Só que Jesus teve que curar um leproso. Depois do terceiro dia ensinando as multidões. Aí ele falou, bom, agora eu vou conseguir descansar. Aí veio um homem lá de Cafarnaum com problema com um servo paralítico. E ele não nega a cura. Mas assim, a gente pode orar amanhã, né? Se fizer fila aqui, eu volto a semana que vem por orar, porque eu quero ir embora tomar banho. Né? Não é assim? Não é assim? Né? Vocês estão entendendo? Amém. Está entendendo? Abre a porta para mim, Jesus. Eu quero uma porta do ministério, Jesus. Eu quero uma porta do ministério. Mas na semana que vem, quando o inverno chegar, né? Está muito quente agora. Então, a gente pode negociar, pensar nisso melhor, né? Eu vou acabar a faculdade primeiro, né? Assim. Então, ele está descendo, curou o leproso. Aí tinha o paralítico. Aí, vamos cuidar do paralítico, vai. Você salva tu e tua casa, tua fé te curou, vai para tua casa. Glória a Jesus. Vou para a casa da sogra do Pedro, ela vai preparar uma canja bem gostosa, né? Aquela com fé. Aleluia. Deu certo. Não deu certo, não chega nunca. Não chega nunca. Aí tá, vamos curar essa, porque pelo menos vai vir comida, né? Depende. Porque tem umas que Deus cura, ela diz assim, só mais meia hora, né? Jesus curou, irmã? Só um pouquinho. Curou, mas ainda uma dorzinha só. Aí então descansa mais um pouquinho. Só que do Pedro não foi assim, né? Ela levantou e foi preparar o jantar. Glória a Deus! Ela levantou e foi preparar o jantar. E ela estava nessa equipe. Ela estava nessa turma que anda para lá e para cá, que anda para lá e para cá. Então, muitas outras curas, está no 16. Depois da sogra de Pedro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, ele vendo essa multidão, ele quis atravessar e ir para outro canto. E alguém disse para ele, me apaixonei. Eu me apaixonei. Faz uma semana que eu ando, eu vejo tanta coisa acontecendo, que eu não falando para ele, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu quero te seguir. Senhor, eu quero te seguir, para onde o Senhor for, eu vou, Jesus. Chora comigo, gente. A resposta dele, né? A resposta dele eu acho ótima. Ele diz assim, as raposas têm seus convis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a tua cabeça. Todo mundo ouviu o que eu falei? Aí o que vem em seguida? E outro discípulo lhe disse, mas e aí o homem da raposa que ouviu o Senhor falou, cadê ele? Ele queria tanto que o Senhor, Bíblia não fala mais. Ele não quis sair da zona do conforto dele. Ele não saiu da zona do conforto, porque o Senhor é curto e grosso. E diz assim, olha, cidadão, andar comigo significa não ter travesseiro para repousar a cabeça, significa dormir como as raposas, significa o Filho do Homem não tem, até os passarinhos, as aves do céu têm as árvores, eu não tenho.
não é tão fácil. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Porque a coroa significa ministério. Coroa significa você foi chamado para exercer um ministério. Então você pode inverter sim o ministério que você está exercendo, de esposa, de mãe, de professora, porque em qualquer lugar que você esteja, como servo, filho do Deus Altíssimo, sacerdote e rei, na terra, nós estamos cumprindo o ministério que Deus tem para nós. Ministério não só é liderança, não só é altar. Ministério é estamos aptos para exercer uma função que o Espírito Santo usa através das nossas vidas. Tudo bem? Então, quando ele continua, aí tem outro também, né? Que aqui também foi falado, o segundo, outro discípulo disse: Senhor, permite-me ir sepultar o meu pai, né? Também optou errado. É aquilo que Paulo vinha falando, né? Não saber o horário de tomar a decisão. Pois se eu estou com uma porta aberta, a oportunidade está aqui, eu vou parar. Lógico, o Senhor não está faltando com respeito com o morto. Ele está dizendo assim, quando ele responde: pense no que te está sendo proposto e não perca as oportunidades, porque eis que eu estou te abrindo uma porta. É o que ele diz para vocês. Eu estou abrindo uma porta, no versículo 8 de Apocalipse 3, diante de ti, que ninguém consegue fechar. Mas o Senhor tem pouca força. Já também, pastor. Já também, pastor. Tem pouca força. Ele diz assim: pode ter pouca força, mas obedeceste, ouviu o que o Espírito, 2 pezinhos, obedecer, ouvir, eu posso andar de costa, posso andar de lado, posso andar para frente, obedecer, ouvir, obedecer, 2 pezinhos, 2 pezinhos. É isso que ele está dizendo, é isso que faz a diferença. Eu estou abrindo uma porta, no tempo certo, as engrenagens vão estar no momento certo, para que a gente atravesse o portal. Por quê, queridos? Está no próprio Mateus, e aqui também na peça de Tiago que foi falada. Muitos hão de me dizer, Mateus 7:22, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Porventura não temos expelido demônios em teu nome? Não fizemos milagre? E aí o que o noivo respondeu para a serva, para as meninas não prudentes: então eu lhes direi, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, os que não fazem justiça. Os que não fazem justiça. Por quê? Porque o Senhor diz dessa forma. Porque fazer milagre, isso foi o que Ele mandou. Indo, pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome curarão os enfermos, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Expulsarão demônios, não é isso? Então isso não faz parte, isso já está junto no pacote. Amém. Recebeu a Cristo, tomou um selo lá em Efésios 3, somos selados